Eu hesitei em falar sobre o caso do Jeffrey Epstein, porque tenho uma regra: só falo sobre algo se eu realmente entender o assunto. E eu pesquisei, e como a maioria de vocês, li muita documentação sobre o assunto. Como tal a história ainda não foi totalmente apresentada ao público, realmente não sei o que está acontecendo. Mas não é sobre isso que decidi falar, sobre os detalhes e o que realmente aconteceu lá. Eu quero falar sobre esse fenômeno insano que estamos vendo, que sempre que algo surge, que pode ser muito controverso e terrível. A situação do Epstein é grave, não se engane. A rapidez com que dedos ao redor do mundo apontam para judeus, Israel, AIPAC, a velocidade sem qualquer evidência. Quero dizer, os Estados Unidos são o país que acredita nessa ideia de inocente até que se prove o contrário, exceto quando se trata de nós. Agora, de novo, não estou interessada em me fazer de vítima. Não tenho nenhum interesse nisso. Eu acho que isso está errado e não acho que seja o jeito certo de lidar com nada. Não acho que você ganhe simpatia das pessoas se fazendo de vítima. Mas eu quero que todo mundo perceba como as coisas são tiradas do contexto rapidamente e com que rapidez isso acontece. Mais uma vez, mesmo sem ter nenhuma evidência do caso, o mundo está apresentando a ideia de que é o Mossad, que é Israel, que são os judeus, que é o AIPAC que controla tudo. Jeffrey Epstein. Por isso, nada disso é divulgado ao público, mesmo sem nenhuma evidência. O Mossad é um bode expiatório fácil, pois ninguém pode provar se é verdade ou não. Como judias, não podemos afirmar se é verdade ou não. Além disso, tivemos a primeira-ministra Naftali Bennett dizendo publicamente que não foi o Mossad. Não sei se ela tinha autorização, mas fez. Acho que isso é o mais próximo de sabermos oficialmente. Eu acho horrível como as pessoas são rápidas em simplesmente culpar, jogar a culpa em um certo grupo, sendo que esse grupo basicamente não tem como se defender porque não há evidências. Quem faz isso melhor que Marjorie Taylor Greene? Ninguém. Sim, ela faz isso perfeitamente porque é sua especialidade, assim como a de todos eles. Candace Tucker Marjorie. O que eles fazem é eles apresentam algum tipo de história maluca, e então imediatamente associam isso a Israel. Vou expor meus argumentos sobre a possível participação dos judeus. Essas evidências ficam totalmente deturpadas após este vídeo, mas antes, siga e entre no nosso canal. E você está aqui e faz parte da nossa tribo. Você faz parte do movimento para realmente trazer de volta comentários radicalmente racionais. Se gostou do conteúdo, comente, curta, inscreva-se e compartilhe. Se foi útil para você, pode ser para outros também. Vamos nos irritar com Marjorie. Vou perguntar sobre algo que você postou ontem no X. Você questionou quem e qual país pressiona Trump para esconder os arquivos de Epstein? E você incluiu uma imagem sobre doações do grupo de lobby pró-Israel AIPAC. O que quer dizer com isso? Bem, acho que é a pergunta que muitos americanos estão fazendo, especialmente quando vimos informações recentemente divulgadas nesses e-mails que o Comitê de Supervisão, do qual faço parte, divulgou. E vimos Jeffrey Epstein com ligações com Ehud Barak, vimos ele fazendo negócios com eles. Também negócios que envolviam o governo israelense e que parecem ter levado as agências de inteligência deles. E eu acho que a pergunta certa a se fazer é: Jeffrey Epstein estava trabalhando para Israel? E eu tenho orgulho de dizer que não aceito dinheiro da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, não aceito dinheiro de nenhum grupo especial de pessoas. Estou apenas representando o meu distrito e o povo americano. Era disso que eu falava. Isso. Então, eu acho isso nojento e vou te dizer por quê. Se formos analisar as informações sobre Jeffrey Epstein, fica claro que Jeffrey Epstein era alguém que trabalhava muito duro para coletar informações incrivelmente comprometedoras sobre pessoas em posições de poder. Foi usado para chantagem? Como? Só saberemos a extensão disso depois. Esta semana, o Comitê de Supervisão divulgou vários documentos. Para contextualizar quem não conhece a história. Uma das promessas de campanha do Trump era que iríamos falar sobre o caso do Jeffrey Epstein. Ele iria divulgar ao público o que aconteceu. Então, algo aconteceu que ficou claro para ele que não poderia fazer isso, e ele voltou atrás. E aí, obviamente, os democratas, mas também os republicanos, ficaram furiosos. Eles ficaram tipo, por que você está apresentando isso? E todo mundo presumiu que devia ser porque Trump tinha algo a esconder. No entanto,
eu acho que isso é um pouco ingênuo. Porque se Trump estivesse envolvido nas coisas do Epstein, ele saberia disso e não teria falado sobre isso, sem parar. Que ele não tem problema nenhum em liberar os arquivos. Eu não acho que isso tenha a ver com ele tentando encobrir as próprias ações dele. Acho que isso ocorre quando um presidente assume o cargo. E ele entende que, na verdade, há muitas coisas que acontecem nos bastidores, que não deveriam ser tornadas públicas porque existem riscos e ameaças à segurança. Então, de repente, ele precisa mudar de opinião sobre certas coisas. Essa é apenas a realidade da maioria dos presidentes. Eles vão dizer coisas que acham que estão muito certas e depois percebem que, na verdade, não é viável e não é possível fazer. Novamente, eu não. Essa é a base. Algumas dessas páginas de e-mails, cerca de 20.000, foram divulgadas ao público, mas não tenho certeza do número exato. Havia provas claras do envolvimento de Jeffrey Epstein com Ehud Barak em algumas dessas páginas. Nós sabemos disso. Também sabemos que ele estava envolvido com Andrew, que costumava ser o príncipe Andrew do Reino Unido. Sabemos que ele se envolveu com Leonardo DiCaprio, Michael Jackson, Peter Thiel e muitos outros. E pessoas que não eram judias, me deixem agir. Mas ninguém está dizendo, ele estava envolvido com Michael Jackson. Isso é Black Lives Matter. Ele tinha ligação com Leonardo DiCaprio em encobrimento de Hollywood. Também esteve com Andrew. Essa é a monarquia do Reino Unido tentando derrubá-lo. Ou, se houvesse qualquer outra pessoa de outros países envolvida na história, diziam que eram eles. Não. Imediatamente, por causa do Ehud Barak e por causa do fato de haver um agente do Mossad. Ou alguém que teria ficado na casa de Jeffrey Epstein por um tempo. Quando sabemos que muitas pessoas ficaram na casa de Jeffrey Epstein. Muitas pessoas. Então isso agora é uma prova suficiente de que isso deve ser uma coisa de Israel. E quanto ao outro lado? Talvez Jeffrey Epstein fosse os Estados Unidos da América guardando informações sobre Israel. E assim, eles armaram uma armadilha para um primeiro-ministro e ficaram de olho no Mossad para poderem se infiltrar e descobrir informações. Talvez seja isso que está acontecendo. Talvez isso não tenha nada a ver com Israel. Talvez tenha a ver com algo completamente diferente. Talvez. É isso que eu quero dizer sobre tudo isso. A rapidez com que ela está disposta a soltar uma declaração dizendo qual país está tentando impedir que a América divulgue isso ao público. A AIPAC deve ser Israel. Primeiro, parte do pressuposto de que a AIPAC trabalha para Israel, o que está incorreto. A AIPAC trabalha para judeus americanos. Então, ou ela está dizendo que são os judeus da América que estão controlando o presidente, o que eu acho que ela acredita, ou ela está dizendo algo que é completamente incorreto do ponto de vista factual. A AIPAC e Israel estão ligados, o que mostra que ela é uma idiota, como já sabíamos. Mas ela imediatamente pega essa história e diz, deve ser Israel. Agora, quero me reiterar, eu não tenho como saber se isso foi Israel, se foi o Mossad, se foi o Catar, se foi a Rússia, se foi a China, se foi a Inglaterra, se foi a França, se foi a Europa, se foi qualquer um. Ainda não temos evidências, mas é isso que esses odiadores fazem. Sem evidências e sabendo que não podemos negar ou refutar nada porque não há evidências. Eles pegam uma história terrível e passam a buscar defeitos nos fatos. Eles destacam 2 personagens judeus, Ehud Barak, um primeiro-ministro, e alguém do Mossad. E não falam sobre todas as outras inúmeras pessoas que não eram especificamente judias, que não têm ligação direta com o Estado de Israel. Eles não concentram sua atenção ou energia nisso. Eles concentram sua atenção nos fatos que podem se encaixar na narrativa deles. Uma narrativa de sentimento anti-Israel e antissemita. Quero que você entenda isso. É possível que Jeffrey Epstein tenha tido ligação com o Mossad. É bem possível que ele não tivesse e que Israel e os Estados Unidos estivessem muito envolvidos nessa missão juntos. Também é possível que tenha sido o Reino Unido. Também é possível que os Estados Unidos estivessem fazendo isso sozinhos. Também é possível que os Clintons estivessem por trás disso, porque o Bill Clinton é mencionado nessa lista não uma, não 2, mas algumas vezes. É possível que haja 1 milhão de coisas diferentes acontecendo nos bastidores. Sabemos que o presidente Trump entende que isso ameaça a segurança caso seja divulgado ao público. Sei que será controverso dizer isso, mas as pessoas querem entender. Como alguém que estudou um pouco o assunto e entende mais, sei disso. Às vezes, mesmo com a sede de informação de uma nação,
divulgar certas coisas ao público pode ser prejudicial. O que está acontecendo quando existem coisas secretas e encobertas acontecendo nos bastidores? Com certeza, a história de Epstein é uma história encoberta. Com certeza, aconteceu algo aqui ao qual não devemos ter acesso. E, novamente, talvez seja apenas uma grande encoberta do Trump, mas eu acredito que, se Trump fosse realmente alguém, ele afirma que em 2004 cortou todas as conexões. Mas se ele fosse alguém que estivesse muito envolvido nas coisas do Epstein, ele não teria feito disso uma promessa de campanha. E eu também acredito que Israel não está usando seu poder sobre os Estados Unidos para garantir que Trump não divulgue isso. Se fosse o caso, isso poderia ter sido discutido antes. Trump sabia muito bem, em sua promessa de campanha e durante sua campanha, que ele precisaria entrar e ajudar a resolver questões com Israel. A relação entre Israel e Estados Unidos é extremamente importante. Se ele tivesse uma ideia como primeiro-ministro em 2016, também poderia ter tido acesso à informação. É muito provável que ele já soubesse disso e quisesse divulgar a informação. Com o tempo, ele percebeu que isso era uma ameaça à segurança, mas também valorizou sua relação com Israel. Uma das principais promessas dele era libertar os reféns. Oferecer ambas as coisas ao mesmo tempo teria sido um erro. Trump mostrou durante toda a presidência que lida com vários problemas de forma eficiente. Se ele não faz isso, eu meio que confio nisso. Desculpa se essa não é uma opinião popular, mas eu meio que confio. Estou curiosa? Quero saber? Com certeza, eu quero saber. Eu acho isso nojento. É pedofilia e problemático. Meu verdadeiro problema com isso é a rapidez com que as pessoas estão dispostas a acusar alguém sem ter evidências reais. Elas distorcem informações para sustentar sua narrativa, mesmo sem conseguir provar. Obrigada pela atenção ao assunto.